tinha 12 ou 13 turmas, né, pra vocês terem uma ideia. Então, quando eu escrevia, bom, nas férias. Era o tempo que eu tinha, né? E nas férias, então, eu tinha aquele horário de operário mesmo. Então, eu botava o relógio para despertar. Me lembro que, quando eu já estava fazendo a segunda reescritura, no dia 1º de janeiro, né, de 2006, botei o relógio, saiu do ano novo, botei o relógio para despertar às 8 da manhã, e disse, agora eu vou começar. Parava meio-dia, almoçava, a 1 eu continuava, ia até 7, 8 horas, no outro dia a mesma coisa, né, porque era uma ânsia minha, e eu não sabia se aquilo ia dar certo. Eu tinha que agir como Don Quixote, inventar moinhos, para poder acreditar naquilo. E eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu continuei fazendo. Então, não foi uma história fácil assim para fazer. Foi muito difícil, sob o ponto de vista também do que eu exigi de mim também para fazer isso. Eu tive que escavar coisas muito profundas assim para conseguir colocar nesse... Tinha dias que eu saía bem mal assim da escritura. Que tu tocou nesse assunto, eu não posso deixar escapar, que é o seguinte. A sensação que a gente tem, eu acho que isso vai se traduzir em boa parte dos leitores desse livro, é de uma leitura em suspenso, ou seja, a gente tem a sensação de estar lendo o livro, primeiro que a gente vai ser difícil largar ele, isso é uma realidade, não é uma propaganda. A gente tem a sensação de estar lendo o livro em suspenso e com a respiração presa. Ele não nos dá uma folga enquanto leitores. É difícil largar o livro e fazer de conta que nada aconteceu. Né? Então, é por isso que a sensação que a gente tem é de que a gente precisa acabar com isso. E não é só pela falta de esperança que aparentemente existe dentro do livro, mas é justamente pelo contrário. É porque a gente busca isso o tempo inteiro e sofre isso o tempo inteiro. E se transforma em outra coisa lendo o livro, porque a gente quer isso o tempo inteiro. Então, é o coração na mão. É o coração na mão que fala? Deixa eu até falar uma coisinha para você, me permite. Eu propus um intertexto com Alan Pauls, lá com a história do pranto, mas essa metamorfose, o tratamento narrativo, que é brilhante do texto do Jefferson, como dar corpo a uma criança de 11 anos, sem cair nos clichês melodramáticos, também me lembrou, eu não te falei isso ainda, Jefferson. Uma vez eu li uma redação do supletivo, quando eu trabalhava na correção da URGS do supletivo. E era uma história dramática, terrível. Uma criança que tinha perdido tudo. E a última frase eu nunca mais vou esquecer. Eu não sei o nome dessa criança, não sei onde é que ela está, não sei o que aconteceu, mas a última frase era o seguinte: até os meus dentes me mordem. Isso é de uma potência lírica, é de uma destruição estética. Até os meus dentes me mordem. Nada pode ser mais forte do ponto de vista do aniquilamento existencial. É o tipo de frase que, se a Clarice Lispector escreve, é genial. Claro, eu adoro a Clarice. Mas era uma criança cheia de erros de ortografia. Mas de uma força, com frases curtas, como esse narrador que o Cabeda leu. Frases curtas, pulsantes, frases que ferem, que machucam. E a última frase daquela redação era: aquela criança tinha perdido tudo. E era, como João, um refúgio na sociedade, mas que buscava a reparação, a redenção, buscava ser um escapista. E a última frase da redação era essa. E me parece que esse é o grande sucesso do teu romance, é construir esse narrador que esteja alinhado a uma redação dessas, de uma criança, lá do supletivo do Estado, na época que a URGS fazia esse tipo de correção, até era o professor Paulo Guedes que coordenava esse processo. E curiosamente ou tristemente, quem já passou por esse processo aqui vai saber o que eu estou falando. Os corretores, não estou falando mal da URGS, os corretores da PUC, de todos os corretores, ficavam caçando as pérolas, como o Jô Soares também fica. Eu escrevi um texto até, pérolas aos sábios, né? Olha como é que escreveu isso, olha como é que escreveu aquilo, né? Ficavam só no formalismo da linguagem e botando no quadro as palavras que estavam escritas erradas.
Eu dizia, isso é um retro-riso. Isso é um riso interior, a gente está rindo da nossa própria condição de educador, ficar rindo de uma frase mal escrita. Mas vamos pensar na bacia semântica, na potência lírica avassaladora de uma frase, até os meus dentes me mordem. Né? Eu fui lá e escrevi na parede da minha casa, ex-casa agora, é toda escrita, né? É o momento que eu estou vendo. Ela é toda escrita, eu fui lá e botei até os meus dentes me mordem. Né? Enfim, então eu acho que o grande perigo do ponto de vista narratológico do texto do Jefferson, e ele é extremamente bem sucedido, era construir um narrador artificial. Um narrador artificial, né? Com frases longas, com grandes processos de reflexão e com um vocabulário muito complexo. Não, o vocabulário é mínimo, mas é uma economia dos meios narrativos, com poucas frases, máximos efeitos. Né? E isso é brilhante no texto. Porque o ferramental, do ponto de vista vocabulário, do ponto de vista da construção discursiva mesmo, é pouco, porque é uma criança falando. E é uma criança dentro da sociedade que não tem muitas condições. Ela não é uma criança superdotada que vai falar, excitar a alta literatura. Não. Ela se irrita com Deus. Eu adoro quando ela briga com Deus. Assim é fácil, né? Quando ela fala com Deus. Né? E é ótimo, ela se irrita, mas é justamente nessa gramática afetiva e nessa gramática existencial dura, árida, que a linguagem, e aí eu volto, a forma e conteúdo, está absolutamente alinhado. A forma acompanha o conteúdo. Não há uma anacronia aí, não há uma dissonância. Né? Me lembra o texto do Alan Paus, daquele narrador, e me lembra essa relação que eu corrigi em algum momento do passado de uma pessoa que eu não sei onde é que está, mas eu lembro sempre essa pessoa. Né? Com essa frase que para mim, na minha modesta leitura, é fortíssima, até os meus dentes me mordem. Né? Eu acho isso literatura pura, né? Violência organizada da linguagem, como diria o nosso querido Jacobson. Né? Cabela, fala um pouquinho mais sobre a tua vida aí. Não, assim, antes que a máquina de café vinha parar na minha cabeça, porque gostaria de saber se a estimada plateia tem mais alguma pergunta para fazer ao nosso escritor. Passa o microfone. Né? Eu passo o microfone, vou me levantar aqui, vou vir para frente, vou dizer que estamos aguardando vocês para as últimas perguntas. Para a última. Ou para a última pergunta. Para a última pergunta, para a última pergunta. Vai lá. Alguém mais? Por favor. Não precisa de microfone, eu acho que eu posso falar. Na sétima ou oitava série, eu tinha falado que o autor, quando ele aprecia muito a própria obra, ele não vai ser muito. A obra não tende a ser tão boa e tal. Eu queria saber de ti, assim, quando tu acabou teu livro, e tu olhou ele, tu se sentiu satisfeito com aquilo, tu gostou do que tu escreveu, ou tu achava que podia melhorar em alguma parte? Diz que não. Depois de todo esse negócio aqui, tá uma porcaria. Eu só quero dizer que o Vinícius foi meu aluno na oitava série. O Vinícius, o Lânio, o Matheus, os 3 meninos que estão ali. E esses 3 meninos, pessoal, eles são tão importantes, porque quando eu mostrei o livro pro Luiz, né, e ele olhou o título e viu Desamparo, né, ele começou a desamparo, né, pode parecer meio psicologia, sei lá, tá meio genérico, tu não é o Rubem Fonseca para botar qualquer título, né, nem o Felipe Rocha, né. Se eles põem esse título, vende, agora eu acho que não, né, só que não, né. E aí eu comecei a pensar e tal, vamos ver que título eu posso colocar. Aí a turma deles, né, acho que ano passado que fizeram meus alunos, né? No ano passado, quando o Luiz então começou, tem que mudar esse título, cara, isso aí não dá. A gente começou a ler então A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Né? E nessa turma, né, que é da oitava série, a gente estava lendo A Hora da Estrela, e uma menina, que não me lembro agora quem foi, né, chamou a atenção para uma frase da Clarice e deixou ela muito impactada. Né, que é o que abre aqui a epígrafe, né, que diz o seguinte: desculpai nesta morte, e que não pude evitá-la, a gente aceita tudo porque já beijou a parede. E ela disse que foi tão impactante, né, porque, puxa, a Macabé já era tão sofrida, né,
E a última coisa que restou para ela foi a parede. E eu pensei, nossa, tá aí o meu título. Eu fiquei comovido assim na hora quando eu me dei conta, sabe? E sobretudo de alunos, né? Sobretudo numa aula, uma 8ª série. Aí ficou um beijo na parede. E os alunos às vezes não sabem o quanto eles nos dão. Então, acho que muita coisa do que eu sei de literatura é devido aos alunos. São eles que fazem com que a gente vá atrás e faça as coisas, né? Eu gosto muito desse contato, né, com os alunos, e eu acho que eu não teria feito o que eu fiz se não fosse por eles. Bom, e para terminar, se me permitem, eu posso ler um trechinho para a gente rir, já que não é só tragédia, mas é rapidinho. Eu juro que depois eu paro de encher vocês, porque eu acho que vocês já devem estar impacientes já. Segura aqui um pouquinho. Eu vou ler aqui um trecho, né, que o João, ele... Deixa eu marcar aqui. O João, ele vai no médico, né, e o João vai no médico, né, porque o pai dele acha que ele está ficando maluco, que ele vai ter um câncer na cabeça e tal, e daí ele vai no médico para o médico tratar ele, né, no médico. Daí começa assim. Não, pode deixar. Aí o médico manda ele fazer uns exames e tal, né? Página 24, isso. O médico manda ele fazer uns exames e tal, daí ele vai lá e faz os exames. Daí ele começa. Fomos fazer os exames. Eu tive que cagar e mijar nos potinhos de plástico. Também tive que ficar em jejum, mas isso para mim não era problema, porque eu já estava acostumado a não ter nada no estômago. Depois enfiaram uma agulha para recolher meu sangue. Quem fez isso foi uma senhora loira que pintava muita cara para não parecer velha. Não vai doer nada, é só uma picadinha. Era mesmo só uma picadinha. A senhora sorriu. Eu gosto muito quando as pessoas sorriem. Ela passou o algodão, disse a ela que tirar sangue não dói nada, e vai ver que é por isso que alguns dos meus vizinhos tiram sangue algumas vezes. Pois volta e meia eu os vejo com seringas. Eles sentam nas calçadas e tiram o próprio sangue. Vocês estão rindo, mas é... Nesse momento a senhora me olhou com tristeza e perguntou onde eu morava. Eu respondi. Aí ela mostrou preocupação e disse para eu ficar longe dessas pessoas, pois eram pessoas ruins. Eu não quis dizer nada, mas acabei achando que eu também era uma pessoa ruim por tirar sangue. Só mais tarde é que fui compreender que aqueles caras lá perto de casa não faziam exames coisa nenhuma. E digo a vocês que isso é viver na ignorância. Antes, a gente vive na felicidade. No entanto, não é uma coisa boa viver na felicidade, pois a todo momento podem te passar para trás. Voltamos para o médico. Novamente ele nos atendeu muito bem, embora meu pai tenha ficado desapontado com os exames, porque não diziam nada relativo à minha cabeça. Apenas que eu tinha anemia e vermes na barriga. O que me deixou contente, pois eu não estava maluco. É claro que a maluquice não tem hora para chegar, mas naquele momento eu só tinha anemia e vermes na barriga. Seu filho precisa comer para curar esta anemia. Vou receitar umas vitaminas e remédios para vermes. Meu pai estava impaciente. E quanto à cabeça dele, doutor? O doutor estava preenchendo a receita, depois olhou com carinho para mim e perguntou: como ele tem reagido à falta da mãe? Ele tem chorado? Chorado? Não, doutor, ele nunca chora. Esse guri parece uma parede. Ele não chora, não ri, não fala. Acho que ele vai ficar igual a mãe dele. Em seguida, enchi meus olhos d'água ouvindo meu pai falar daquela maneira. Baixei minha cabeça para que não percebessem nada. O Dr. Fagundes disse para meu pai ficar tranquilo, pois as coisas que eu fazia eram normais para uma criança da minha idade. Fomos embora. Eu até fiquei alegre por ser uma criança normal para a minha idade. Meu pai estava insatisfeito. Estava convencido de que eu tinha uma doença na cabeça. Passamos na farmácia. O remédio que o Dr. Fagundes pediu era um pouco caro. Por isso meu pai resolveu comprar apenas 2 purgantes. Ele disse que tinha o mesmo efeito do remédio para vermes. E mandou tomar 2 só de uma vez. No começo não senti nada, mas depois de algumas horas comecei a cagar feito um condenado. Passava quase todo dia no banheiro. Meu pai dizia para não dar descarga porque ele queria conferir a minha merda. Fiquei mais fraco. Tudo que eu comia direto para a privada.
Então comecei a sair da ignorância e passei a não tomar mais os malditos purgantes. Consequentemente, parei de ir ao banheiro toda hora. Meu pai começou a ficar desconfiado. Quando ia ao banheiro, ele ficava na porta me esperando. Havia dias que eu estava sem vontade de cagar, mas ficava embromando no banheiro. E quando saía pouca merda, meu pai dizia que eu tinha que aumentar a dose. É claro que eu não tomava. Fingia que engolia os purgantes e depois botava fora. Foi então que tive a ideia de comprar merda do Miudinho. Miudinho era um guri que morava na esquina da minha casa. A gente combinou que em troca da merda eu dava 3 bolinhas de gude da minha coleção. Eu já tinha umas 50. Às vezes eu ganhava as bolinhas no jogo mesmo. Noutras eu ganhava na força quando eu batia nos menores e pegava deles. O Miudinho também não cagava muito bem. Em alguns dias ele me trazia merda dos irmãos dele, dos primos e até do cachorro. E a cada dia era uma merda diferente. O bom é que, por um tempo, meu pai parou de me incomodar e aos poucos foi desistindo de mim e da minha merda. Em nome da Festipoa Literária, eu queria agradecer, cumprimentar o Jefferson, tenho certeza que vai ser um grande sucesso, cumprimentar os convidados, muito obrigada. E vai autografar ainda, né, Jefferson? E avisar, convidar todos também que na sexta-feira a Festipoa Literária promove o lançamento do livro de Bruna Beber na padaria, aqui na Palavraria. É isso. Parabéns.